Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição 4, que tem por tema dons de poder. E hoje nós vamos falar sobre este importante tema que a igreja hoje, no século XXI, precisa estudar e aprender. Claro que a gente precisa olhar para a nossa classificação dos dons, que foi apresentado pela lição, que apresenta dom de fé, dom de curar e operação de milagres. A gente precisa também atender e atentar que os dons, em algumas passagens, são representados de nuance ou palavras diferentes, mas a representação pode ser as mesmas coisas. Nós vamos estudar isso. Então, a gente tem que olhar fé, olhar dom de curar, o dom de operação de milagres, e ver se eles em si são as mesmas coisas ou são dons distintos. Claro que a gente já falou que na lição passada que uma palavra grega que aparece para outro, ela vai distinguir um dom de outro. Só que a gente precisa agora fazer uma análise maior e seletiva. A gente está seguindo a lição e acompanhando pelas palavras que aparecem para analisarmos se há essa diferenciação ou não. Então nós vamos falar sobre dom de poder e a gente precisa saber se algumas palavras ou alguns significados eles são realmente diferentes. Então eu vou aqui iniciar a minha fala lendo o texto áureo, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Eu quero já começar aqui apontando uma coisa importante. Não é porque aparece o termo ou a palavra poder que a gente vai pensar num algo extremamente sobrenatural ou um sinal extremo. A gente precisa observar que às vezes o poder, que aparece em algumas passagens, são só significativos para apontar uma unção, uma virtude, um auxílio, um entendimento, uma graça. Entendendo isto, a gente vai compreender melhor que em algumas passagens não está falando de coisas sobrenaturais, porque quando a gente simplesmente conecta a palavra poder com todos os seus significados e nuances e aplicamos na realidade para a vida do cristão, dizendo que significa tudo a mesma coisa, a gente pode se perder. A gente precisa entender que há diferentes operações. A gente encontra isso em 1 Coríntios, falando que há diversidade de dons, a diversidade de ministério, a diversidade de operação, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Então eu preciso ver essas adversidades, até mesmo nos dons que são separados por graça, como por exemplo o dom de locução, dom de poder e outros dons, os didáticos de ensino. Então a gente tem que olhar para esses dons e observar que se eles realmente podem serem separados desta forma ou não. Mas vamos entrar para a nossa leitura aqui e indo comentando dentro das necessidades. Eu coloquei aqui o poder do Evangelho. Romanos capítulo 1 está na nossa leitura diária, na segunda-feira, o Evangelho de poder. Então eu coloquei o poder do Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16 e Romanos capítulo 15, versículo 19. Eu vou ler aqui Romanos 15, 19, só para que a gente tenha um contato e você entenda que
há uma coisinha interessante para ser observada já de início. Então diz assim: e pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui a gente tem pelo poder dos sinais e prodígios. Então nós encontramos aqui as três palavras. Segura aí e anote: poder, sinais e prodígio e virtude. São 4 até. Então essas 4 palavras e outras que a gente vai mencionar ao decorrer são palavras importantes para que você possa guardar, anote no caderno, no papel, na revista, porque nós estaremos comentando um pouquinho delas aqui, bem rápido por causa do tempo, mas comentando aqui. Eu vou voltar aqui ao texto, por isso está aberto, então vou seguir a leitura, mas retorno já para cá, para o nosso texto. O poder da pregação. Então aqui, o poder do Evangelho e o poder da pregação é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem autoridade. E essa autoridade é vista quando Jesus prega, quando ele fala. As Escrituras vai dizer que quando foram prender Jesus, falaram que ele falava com autoridade. Não é porque Jesus estava gritando, porque às vezes os pregadores acham que a autoridade dele está envolvida na gritaria que ele faz. Não. Autoridade é autoridade. Autoridade é você falar calmo, falar consciente e falar com graça de Deus. Então, Jesus pregava com autoridade. Os discípulos, os apóstolos, pregavam com autoridade. Isso é muito importante nós sabermos. Então, a autoridade ou o poder do Evangelho ou da pregação. Então, o poder da pregação que leva ao Evangelho. Então, a pregação e o Evangelho, elas vão caminhar juntas. Tá? E o que elas vão fazer? O poder do Evangelho, o poder da pregação e o poder do Evangelho, que a gente vai botar separado, mas podemos botar junto também. Elas vão conduzir, vão mudar e transformar e conduzir a pessoa ao céu. Então, o poder da pregação e o poder do Evangelho, ele tem por objetivo transformar e levar e conduzir as pessoas aos céus, ao céu de luz, a Deus, a presença de Deus, a salvação. Então, este é o objetivo do poder do Evangelho ou o objetivo do poder da pregação. Tá, quando os dois elementos diferentes se ajuntam, a conclusão é algo extremamente diferente, diferente da essência de ambos. Os dois se ajuntam, então quando o poder e o Evangelho se ajuntam, as essências são diferentes, os objetivos são diferentes, mas essa diferença vão colaborar para uma transformação, um poder, uma graça, uma virtude, uma mudança extraordinária na vida daquela pessoa que recebe ou que obtém o poder. Tanto na pessoa que ouve a pregação de poder do Evangelho e tanto naquele que está ministrando o poder do Evangelho na vida de outro. Tá. Se atentarmos para o Romanos capítulo 15, versículo 19, sem olhar o versículo 18, vamos pensar num poder exposto. Tá? E isso realmente é o que aparenta para nós quando você lê assim, pelo poder dos sinais e prodígios de virtude do Espírito de Deus. Então você vai ver um poder exposto, uma coisa manifesta. Então, quando a gente segue pelo versículo, volta ao versículo 18, a gente vai observar um pouquinho diferente. O que diz o versículo 18? Deixa eu ler aqui rápido. Porque não ousaria dizer coisa alguma de Cristo por mim, que por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obra, e pelo poder dos sinais e prodígios.
Então, quando a gente ajunta e faz a leitura dos outros textos, a gente entende que Paulo está falando diretamente, não objetivamente, dos sinais que lhe seguiam, mas falando do poder do evangelho transformador, que primeiro transformou a vida dele e depois transformou a vida daquelas pessoas que o ouviam. Porque Paulo não estava, como hoje, apresentando um evangelho de sinais e maravilha para convencer e libertar. Os sinais primeiro eram feitos na vida dele, no coração dele, e depois isso era transmitido pela ousadia, pela a entrega que ele se lançava na obra de Deus e no ministério do Senhor. Então, com isso, nós vamos ler em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 7 e 8, que diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então Paulo está ressaltando aqui que há um poder que trabalhou na vida desses dois apóstolos para uma obra. Primeiro trabalhou eficazmente em Pedro e depois em Paulo. Isso eu não estou aqui apontando agora nessa primeira parte sobre os sinais na vida deles. Estou falando de Deus primeiramente trabalhar no coração deles e depois os sinais irem acontecendo. Porque se nós olharmos isso como um poder, a gente vai engajar tudo dentro de um pacote só. Mas se nós colocarmos em distinção, a gente vai perceber que há algumas necessidades espirituais que a gente precisamos ainda preencher dentro de nossas vidas. Então vamos lá, seguindo. Com isso, chegamos à conclusão que Deus agiu eficazmente na vida de Paulo para que ele tivesse certeza e firmeza no pregar a Cristo. Já citei Gálatas capítulo 2, 7 e 8. Palavra com poder, ou palavra locutiva, ou seja, pregação com poder. A pregação com poder está envolto à autoridade e não os sinais que podem acontecer com esta pregação. Então nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos rápido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 29, que diz assim: agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. A gente pode colocar aqui ousadia com todo o poder. Tá? Então aqui quando a gente ler aqui, versículo 30, enquanto estende as mãos para curar e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Deixa eu seguir. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que a gente encontra então aqui? A gente encontra que a ousadia para a palavra é distinta, ou o poder para a pregação da palavra é distinto, como a gente, baseando em Romanos capítulo 1, versículo 16, é distinto do poder dos sinais que seguirão aos que crerem. Há uma grande diferença. Então a gente não pode anexar, pegar os versículos bíblicos e jogar dentro de uma revista e simplesmente falar, se vira aí. A gente tem que distinguir uma coisa da outra. Então, no versículo 30, para eu sair daqui de Atos, capítulo 4, eu vou ler o versículo 7, aproveitar que estou perto, e os versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder
Vê que ali em cima a expressão ousadia pode representar poder também. Mas aqui agora apresenta, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, o que a gente precisa atentar aqui? Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Então, o poder está relacionado à ressurreição de Jesus. E este poder é anunciativo, é locutivo, não é um poder demonstrativo. Capítulo 4, versículo de número 7. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizeste isto. Então, aqui nesse versículo, está falando do milagre. Tá? Aqui no texto que a gente fez a leitura, do 4, 29, 30, 31 e 33, está falando do poder do Evangelho. Então, existe essa distinção que a gente precisa observar. Eu vou já aproveitar, eu acho que eu não separei aqui, mas a gente acha rápido, Lucas capítulo 10, porque aqui vai ser o nosso ponto de partida e divisor. Capítulo 10, versículo de número 19, que diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O poder aqui é diferente do poder que eu citei de Atos capítulo 4 e Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 e 15 e 19. É o que eu estou querendo observar. E este poder aqui é diferente do poder que a gente encontra nas classes de dons específicas. Quando a gente tem o dom de poder que é classificado fé, de curar e de milagre. Este poder aqui é diferente. Vamos fazer a leitura. Eis que vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada não fará dano algum. Claro que a gente aglutinando, a gente consegue entender a mesma coisa? Sim. A gente consegue levar para o mesmo caminho? Sim. Mas são coisas diferentes. Aqui há operações de enfermidades que envolvem demônios? Sim. Então vai exigir esse poder específico aqui. Ou então só se você acredita que todas as enfermidades são demoníacas. Então você vai usar esse poder específico. O que eu quero dizer já para a gente entrar para os significados das palavras? Eu quero dizer que há manifestações de poder de Deus, mas em dimensões, em atuações, em campos diferentes. Poder para o Evangelho, para pregar o Evangelho, ousadia, graça, autoridade, revestimento. Poder para expulsar demônios e para milagres. Você até vai observar que algumas pessoas que têm autoridade de Deus para expulsar demônios, às vezes não vão ter autoridade ou esse mesmo ministério para os dons de curar, de milagres, de maravilhas. E aquele que tem os dons de maravilhas, às vezes não tem autoridade para repreender demônios. Então são campos diferentes que a gente não pode colocar no mesmo pacote. Porque se nós colocarmos no mesmo pacote, a gente vai dizer, vai expressar que são a mesma coisa. Então, quando você recebe um, você recebe outro. Então não tem necessidade de você buscar outros dons, outras manifestações. Então a gente precisa entender que são diferentes, são completamente distintos. Então vamos seguir. Mateus capítulo 11, versículo 20, vai aparecer a palavra prodígios e milagres. Então a gente tem a palavra que aparece ali, eu vou citar para que você possa anotar e saber que em alguns casos há palavras diferentes. Só por isso que eu vou citar a palavra em grego aqui. A palavra que aparece é dinamis, como apareceu também em Romanos capítulo 16, 15 e 19. Então o que a gente precisa entender? As obras sobrenaturais de Cristo e de seus apóstolos, elas representam os prodígios sob diferentes aspectos.
Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 36, vai falar dos sinais que aconteceu através de Moisés. E a palavra para sinais é semeion. Semeion. E a palavra semeion é uma marca do poder, da graça, do executor. Ou da sua conexão com o mundo sobrenatural. Então a palavra semeion, ela significa sinais, é uma marca. A palavra sinais ou marca. Então ela tanto é uma marca do executor e tanto uma marca de uma graça que Deus derrama sobre nós. Então em Atos capítulo 7, 36 aparece esse termo. E a gente precisa observar que alguns sinais de Jesus, eles são apresentados com essas palavras. A gente tem as 3 palavras sendo apresentadas. Mateus capítulo 12, versículo 38, diz assim: Então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, que quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então, assim, aqui, quando eu li com conexão com o mundo sobrenatural, às vezes a palavra semeion, ou poder, ou etc., tem relação com essas coisas, com coisas sobrenaturais. Eu não vou ler todos os versículos por causa do tempo. Mas seguindo, segundo ponto. Como uma exibição da glória de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 17. Coisas gloriosas. Terceiro ponto. Como algo estranho. Aqui temos a palavra paradoxon. Lucas capítulo 5, versículo de número 26. Lucas 5, 26. Lucas 5, 26 a gente vai ler rapidinho. Então, a palavra paradoxo é uma palavra conhecida para nós. A gente conhece. Diz assim: E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Engraçado que peço que você preste atenção nisto, que aqui a palavra que aparece é prodígio, mas no grego é paradoxon. Quatro, como algo maravilhoso. Mateus capítulo 21, versículo 15. Como um poder, dínamos ou dinamis. Então, e a gente precisa entender aqui o seguinte, eu quero que você preste atenção nisso. Que a gente vai encontrar algumas relações das palavras, e isso vai facilitar até para você ter uma melhor compreensão do texto bíblico. Voltando a Lucas, eu já até citei, a gente vai encontrar a palavra dinamis. Você pode para ficar mais fácil, você falar a palavra dínamos, porque elas vão ter as suas inclinações, mas o significado básico vai ser o mesmo. Então, dinamei, ou dínamo, é poder, semeion, sinais, teraton, prodígio. Vou falar devagar para que você possa anotar. Dinamis, poder, semeion, sinais, e teraton, prodígio. Isto, estou falando de Romanos capítulo 15, 19, é o que aparece ali. Mas vale observar que em algumas ocasiões, para a palavra terato, vai aparecer a palavra poder. Teraton, vai aparecer a palavra poder, para que é traduzida por virtude. Então, tanto teraton e tanto dínamos vai ser traduzido também por poder.
e outras traduções que dínamo pode alcançar. Eu vou ler aqui rapidinho Mateus capítulo 11, versículo 20, que diz assim: Então começou ele a lançar em rostos as cidades onde operou maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo. Então Jesus lançou em rosto, aí aparece a palavra em grego ali, que é dínamos, que quando a gente faz a leitura no texto, a gente vai observar. Mateus capítulo 11 e 20. E Marcos capítulo 6, 2 também vai aparecer no lugar de maravilhas. Então a gente vai encontrar dínamos para prodígio, ratificando, e dínamos para maravilha. Em Marcos capítulo 5, 30, a gente vai contar dínamos para virtude. E em Mateus capítulo 25, 15, a gente vai contar dinamis para capacidade. Vou repetir rapidamente para que você possa anotar. Nós temos a palavra dínamos para maravilhas, Marcos capítulo 6, 2. Nós temos a palavra dínamos para Mateus capítulo 11, versículo 20, que é prodígio. Nós temos para Marcos capítulo 5, 30, virtude, e Mateus capítulo 25, 15, para capacidade. O dom de maravilha se relaciona com a natureza. Então a gente tem o dom de maravilha se relacionando com a natureza. E este dom, ele é visto em algumas passagens, e a gente precisa atentar para isso. Então a gente vê alguns sinais de Jesus atuando e se manifestando em esferas diferentes. Então, tanto em relação à natureza, então, tanto em relação ao humano. A natureza, estou falando da criação. Então, tanto ao humano. Então, os dons ele atuam em dimensões diferentes, como a gente já citou, sobre a natureza. Mateus capítulo 8, 23 a 27, Marcos capítulo... Mateus capítulo 14, 22 a 25. Na esfera humana, nós temos, falando referente a milagres e maravilhas, etc., curas, ressurreições, nós temos Lucas capítulo 7, 11 a 17, a viúva de Naim, que foi a ressurreição do seu filho. Marcos capítulo 5, 21 a 43, que é a filha de Jairo, que também estava morta. E João capítulo 11, 1 a 45, trazendo Lázaro para de novo a vida. Então foi o que Jesus fez. Aí a gente tem uma pergunta: por que a natureza e o ser humano lhe obedecem? A natureza e o ser humano lhe obedecem a Jesus porque toda a natureza, tudo está sujeito a ele, à autoridade dele. E onde que a gente encontra isso? A gente encontra isso em João capítulo 1, versículo 3, e diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então foi através do poder de Jesus que essas coisas passaram a ter existência. Entro aqui para falar simplesmente uma parte aqui que é sobre a palavra dínamos, mas a aplicação da palavra virtude. A palavra virtude, ela é interior, é espiritual ou moral. É diferente da outra palavra grega, que eu não vou citar porque eu acho que não tem necessidade, que a outra palavra grega, ela é externa e física. Então era uma virtude física, a outra. A palavra virtude, que as duas palavras são traduzidas, a grega, tanto dínamo e tanto a outra palavra aqui, elas são traduzidas por virtudes. Mas uma trabalha na esfera dínamo, trabalha na esfera de uma virtude interior, espiritual e moral, e a outra de uma virtude externa e física. Aí eu quero aqui entrar uma parte dizendo o seguinte: o objetivo dos milagres é dito por Jesus em João capítulo 20, versículo 30 e 31.
Então, os milagres de Jesus, eles tiveram objetivos, eles tiveram um porquê. E hoje, os milagres na vida da igreja, ele também tem um porquê. Tem o porquê de Deus realizar alguns milagres e algumas maravilhas no meio de nós. Porque Deus quer curar, libertar, restaurar, repreender demônios. Porque se nós entendermos que esses milagres, por exemplo, a gente lê Lucas capítulo 10, versículo 19 aqui, que eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, qualquer força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, se nós entendermos que este poder ficou com os apóstolos, o único poder que nós temos, entre aspas, é o poder do Evangelho, que a gente está vendo um pouquinho defasado, porque as pessoas não têm pregado o Evangelho com a ousadia e a autoridade que precisam, ou que precisamos. Ou será que não estamos conseguindo pregar esse Evangelho com a autoridade e o poder que precisamos? É porque não estamos orando como os apóstolos oraram em Atos capítulo 4, pedindo a Deus ousadia para pregar. Vale se pensar nisso. Entro para a minha conclusão, ressaltando a palavra prodígio, que aparece a palavra terata. Já citei isso, né? Mas a gente só vai levar à conclusão. E nós temos a palavra sinais, que é semeia ou semeiam. E essas palavras, tanto prodígios e sinais, ou sinais e prodígios, tem uma igreja com esse nome. Preguei uma delas algumas vezes. Elas já aparecem juntas. Então a gente encontra em João capítulo 4, versículo 48, Atos capítulo 2, 22, Atos capítulo 4, 30, 2 Coríntios 12, 12. Elas aparecem juntas, mas vamos à leitura para que você venha entender, e eu entro aqui à conclusão, ao término. Os termos não descrevem classes diferentes de manifestações sobrenaturais, mas as mesmas manifestações consideradas de diferente perspectiva. Então, sinais e prodígios não classificam manifestações sobrenaturais diferentes, mas as mesmas manifestações consideradas de diferentes perspectivas, ou a gente pode considerar aspecto. Então, se a gente for levar em conta que a palavra dínamos, ela é traduzida por prodígio, ela é traduzida por virtude, por maravilha em algumas passagens bíblicas que a gente tem, então a gente pode realçar nesse significado aqui. Mas as mesmas manifestações consideradas de diferente aspecto. Então, o que eu quero dizer e concluir, que aquilo que a gente coloca como dons diferentes são anexos dos mesmos dons. São etapas conclusivas e evolutivas dos mesmos dons, e não dons diferentes que vão destacar-se em ambientes de modos diferentes. É o que se pode entender com o significado das palavras em gregos que a gente vai encontrar nas Escrituras. Mas vale-se também fazer uma análise muito mais cuidadosa e com calma, e que o tempo que a gente tem aqui não nos permite fazer ou até mesmo falar sobre isso. Mas vale você analisar em casa, dentro dessas palavras e premissas que foram levantadas aqui, e procurar entender a necessidade dos dons, tanto para a pregação do Evangelho, tanto para realizações de milagres, porque por mais que nós estamos vivendo um tempo tão difícil, Deus ainda precisa de você como instrumento para a pregação da sua preciosa palavra. Que Deus te abençoe, a paz de Cristo Jesus para você, mas antes eu quero orar por sua vida, para que Deus possa abençoar a sua aula, sua ministração, seus ensinamentos como professor e mestre, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Peço, Senhor, que tudo que estamos falando, ministrando e ensinando possa ser utilizado pelos teus servos, e que em nome de Jesus eles possam ter uma excelente aula neste domingo para a glória do Senhor. Amém e amém. Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor.